A casa da minha avó foi revirada pelos parentes enquanto ela estava internada. A geladeira é minha! Eles brigavam na frente dela mesmo ela viva. Então a minha avó me entregou uma foto que fez eles ficarem revoltados. Eu não podia acreditar no que meus olhos viam. O som da discussão me atraiu para a sala de estar, mas o que encontrei foi um pesadelo. A casa da minha avó, o lugar mais arrumado e cheiroso que eu conhecia, parecia ter sido atingida por um furacão. Gavetas estavam abertas, objetos de decoração jogados pelo chão, e no centro de tudo, meus tios e primos agiam como abutres disputando uma carcaça. Eu já disse que a geladeira é minha, Roberto. E gritava minha tia Marta com o rosto vermelho de raiva, segurando a porta do eletrodoméstico como se sua vida dependesse daquilo. Sua? Por que seria sua, Marta? Eu que sempre ajudei a mamãe com as compras, eu tenho mais direito, que retrucou meu tio, tentando puxar o cabo de energia da tomada. A cena era tão absurda, tão nojenta, que por um instante eu fiquei paralisada. Eles não estavam ajudando, não estavam organizando, estavam saqueando. A minha avó, a mãe deles, estava deitada em uma cama de hospital, lutando para se recuperar de um AVC que quase a levou, e a única preocupação da sua família era dividir seus bens antes mesmo de ela partir. O que vocês estão fazendo? Minha voz saiu mais alta e firme do que eu esperava. Todos se viraram para mim surpresos. Alguns, como minha prima Carla, tiveram a decência de parecer envergonhados, desviando o olhar para o chão. Mas tia Marta e tio Roberto não. Eles me olharam com irritação, como se eu fosse a intrusa ali. Paula, querida, disse Marta, forçando um sorriso que não chegava aos seus olhos gananciosos. Nós estamos apenas organizando as coisas. Para quando sua avó voltar, deixando tudo mais fácil para ela. Organizando? Repeti incrédula, apontando para um porta-retrato da vovó com o vidro quebrado no chão. Vocês chamam isso de organização? Vocês estão roubando a minha avó na cara dura? Olha como fala com a gente, menina, rosnou tio Roberto. Nós somos filhos dela. Temos direito. Você é só a neta. Estamos apenas adiantando as coisas, porque sejamos realistas, ela não vai voltar a ser como antes. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. A frieza, a falta de esperança e, pior, a falta de amor. Para eles, minha avó já era uma página virada. Um problema resolvido cujo único legado era uma casa cheia de coisas para pegar. Minha relação com a vovó Teresa sempre foi diferente. Enquanto os filhos e os outros netos apareciam apenas em datas comemorativas e sempre com um interesse disfarçado, eu passava meus fins de semana com ela. Eu a ajudava no jardim, ouvia suas histórias de juventude enquanto tomávamos chá com bolo de fubá e sentia o calor de um amor que parecia infinito. Ela era uma mulher forte, que construiu tudo o que tinha com muito trabalho, e se sentia sozinha. Eles só se lembram de mim quando precisam de algo, minha filha, ela me dizia com um suspiro triste. E eu via que era verdade. Quando recebi a ligação sobre o AVC, meu mundo desabou. Corri para o hospital e encontrei-a deitada, tão frágil, uma sombra da mulher vibrante que eu conhecia. Os médicos disseram que o quadro era grave e que a recuperação seria longa e incerta. Naquele momento, a única coisa que importava era que ela sobrevivesse. Nos primeiros dias, a família inteira apareceu no hospital. Parecia uma demonstração de apoio, mas logo percebi a verdadeira intenção. As conversas no corredor não eram sobre a saúde dela, mas sobre quem ficaria com o quê. Falavam da casa, do carro antigo guardado na garagem, das joias que ela raramente usava. Era doentio. O ápice do absurdo aconteceu algumas semanas depois, durante o horário de visita. Eu estava ao lado da cama da vovó, segurando sua mão. Ela estava consciente, mas ainda não conseguia falar direito. Apenas emitia alguns sons e piscava lentamente. Tia Marta e tio Roberto entraram no quarto já no meio de uma discussão. O aparelho de jantar de porcelana é meu. A mamãe me prometeu, dizia Marta. E a geladeira nova que ela comprou ano passado? Você não precisa, a sua é nova. A minha está falhando. E rebatia Roberto. Eles discutiam em voz alta, gesticulando, como se minha avó fosse um objeto inanimado no quarto. E foi então que eu vi. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho da vovó Teresa. Ela estava ouvindo tudo. Ela entendia a ganância dos próprios filhos, que a enterravam em vida, disputando seus bens materiais na sua frente. Naquele momento, um sentimento forte tomou conta de mim. Não era só raiva. Era uma determinação fria.
Eu não ia deixar que eles fizessem isso. Eu ia proteger minha avó e a dignidade dela, custasse o que custasse. Eu os expulsei do quarto naquele dia e jurei para minha avó, em um sussurro, que cuidaria de tudo. Mal sabia eu que aquela promessa me levaria a descobrir um segredo que mudaria a vida de todos nós para sempre. Os meses que se seguiram foram os mais longos da minha vida. A recuperação da vovó Teresa foi lenta e cheia de desafios. Finalmente, o dia da sua alta hospitalar chegou. Eu sentia uma mistura de alegria e apreensão. Alegria por levá-la de volta para seu lar, para o seu conforto, e apreensão porque eu sabia o que a esperava. Tentei preparar o terreno, dizendo que algumas coisas estavam fora do lugar, que eu tinha feito uma grande limpeza, mas não há palavras que possam preparar alguém para encontrar sua vida inteira revirada. Quando abri a porta da frente e a ajudei a entrar com a cadeira de rodas, o silêncio na casa era ensurdecedor. Onde antes havia o som familiar do relógio de pêndulo, agora havia um eco vazio. Onde ficava o sofá em que nos sentávamos para ver novela, havia um grande espaço empoeirado no chão. Os olhos da minha avó percorreram a sala lentamente. Viram as paredes nuas, sem os quadros que ela tanto amava. Viram as marcas no chão onde os móveis pesados foram arrastados. Ela não disse uma palavra. Seu rosto, já paralisado de um lado pelo AVC, pareceu desmoronar do outro. Ela apenas fechou os olhos, e o peso daquela dor silenciosa foi mais devastador do que qualquer grito. Levei-a para o seu quarto, que também estava terrivelmente alterado. A penteadeira antiga da sua mãe, uma peça que estava na família há gerações, havia sumido. A pequena caixa de música que ficava ao lado de sua cama também. Abri seu guarda-roupa para pegar um cobertor e vi que a pequena caixa de veludo onde ela guardava suas joias estava aberta e vazia. Levaram tudo. Não só os itens de valor financeiro, mas as pequenas coisas, as memórias, os pedaços da sua história. A ganância da minha família não tinha limites. Naquela mesma noite, tomei uma decisão. Fiz minhas malas e me mudei para a casa dela. Eu não a deixaria sozinha naquele mausoléu de lembranças roubadas. Eu me tornaria suas mãos, seus pés e, quando necessário, sua voz. Nossa rotina se tornou um ciclo de fisioterapia, remédios, refeições e longos períodos de silêncio. Aos poucos, com muita paciência, ela começou a recuperar um pouco da fala. Eram palavras curtas, arrastadas, mas eram um começo. E seus olhos diziam tudo. Neles, eu via a tristeza profunda, mas também via uma gratidão que me dava forças para continuar. Em uma tarde chuvosa, cerca de 2 meses depois de sua volta para casa, estávamos no quarto dela. Eu organizava algumas roupas velhas em uma cômoda quando minha mão tocou um fundo falso em uma das gavetas. Vovó, que parecia estar cochilando, fez um som baixo e apontou para a gaveta com a mão trêmula. Abre... Paula, abre, ela disse, com um esforço imenso. Curiosa, puxei o fundo falso e encontrei uma pequena caixa de metal, enferrujada pelo tempo. Meus tios, na pressa de pegar o que brilhava, não a viram. Dentro da caixa, não havia ouro ou pedras preciosas. Havia apenas uma única fotografia, amarelada e gasta nas bordas. Era a foto de um bebê recém-nascido, enrolado em um cobertor simples, com os olhos bem abertos e curiosos. Quem é, vó? Perguntei sorrindo. Algum parente que eu não conheci? Ela negou com a cabeça. Seus olhos se encheram de lágrimas, as primeiras que eu a via derramar desde que voltou para casa. Ela estendeu a mão e tocou a foto com a ponta dos dedos. Filho, ela sussurrou, a palavra saindo com um sopro de dor e arrependimento. Meu filho, eu fiquei sem ar. Minha avó só tinha 2 filhos, minha tia Marta e meu tio Roberto. Eu conhecia a história da família de cor. Aquilo não fazia sentido. Como assim, vó? A senhora teve outro filho? Ela assentiu, e com uma dificuldade que partia o coração, começou a me contar a história em pedaços, e eu fui juntando as frases como um quebra-cabeça. Aconteceu quando ela era muito jovem, antes mesmo de conhecer meu avô. Um romance proibido, um rapaz que prometeu o mundo e sumiu. Naquela época, ter um filho fora do casamento era a maior vergonha que uma mulher poderia carregar. Com medo de seus pais, com medo do julgamento de todos, ela escondeu a gravidez até o fim. Teve o bebê sozinha, com a ajuda de uma parteira. Olhou para o rostinho dele por um dia inteiro. Deu-lhe um nome, Sandro, e depois, com o coração em pedaços, o entregou para um orfanato, para que ele pudesse ter uma família de verdade, uma vida sem a mancha que ela carregava. Eu, nunca, me perdoei, ela soluçou, o corpo tremendo. Pensei nele, todo dia, todo
santo dia. A revelação me chocou profundamente, mas ao olhar para o rosto devastado da minha avó, a única coisa que senti foi uma compaixão imensa. Todo o seu isolamento, toda a sua tristeza velada ao longo dos anos, de repente tudo fazia sentido. Ela não estava apenas sofrendo pela traição de seus filhos agora. Ela carregava um luto secreto por mais de 50 anos. Ela segurou minha mão com a pouca força que tinha. Seus olhos suplicantes encontraram os meus. Paula, por favor, ela implorou. As palavras agora mais claras, impulsionadas por uma urgência desesperada. Acha ele, acha o meu Sandro. Eu preciso pedir perdão antes de ir. Olhei para a foto do bebê em minhas mãos, e depois para o rosto da mulher que eu mais amava no mundo. A crueldade da minha família tinha esvaziado sua casa, mas eles não podiam tocar no seu maior segredo, no seu maior arrependimento. E agora, essa missão era minha. Encontrar o filho perdido dela não era mais apenas um pedido, era a única forma de trazer a paz de volta para o coração da minha avó. A busca por Sandro começou no dia seguinte. Com a foto amarelada em mãos e um nome, eu mergulhei em um mundo de arquivos empoeirados, registros antigos e horas intermináveis na internet. A tarefa era como procurar uma agulha em um palheiro. Os registros do orfanato para onde minha avó o levou eram vagos e incompletos. Muitas vezes, eu chegava ao fim de uma pista e encontrava uma parede, sentindo a frustração tomar conta de mim. Mas então eu olhava para a vovó, sentada na sua poltrona, com o olhar perdido na janela, e minha determinação se renovava. Eu não estava apenas procurando um homem, estava tentando devolver a paz a uma alma atormentada. Pedi ajuda a um conhecido que trabalhava com investigações particulares, e foi ele quem conseguiu o avanço de que precisávamos. Através de registros de adoção da época, ele encontrou um casal que havia adotado um menino recém-nascido, com as mesmas características, na data aproximada. A partir daí, seguimos o rastro. O casal havia se mudado para o interior, levavam uma vida simples e já eram falecidos. Mas eles tinham um filho chamado Sandro, e ele morava a apenas algumas horas de distância. Meu coração parecia que ia sair pela boca quando disquei o número de telefone que encontramos. Um homem com uma voz calma e educada atendeu. Alô? Senhor Sandro? Gaguejei, tentando controlar o nervosismo. Meu nome é Paula. Desculpe ligar assim do nada, eu preciso falar com o senhor sobre um assunto muito pessoal. Envolve a sua família biológica. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, longo. Pensei que ele fosse desligar, me xingar, dizer que era um trote. Mas em vez disso, ele respondeu com uma voz embargada. Eu esperei por essa ligação a minha vida inteira. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria na metade do caminho no sábado seguinte. Quando cheguei, vi um homem sentado em uma mesa no canto, olhando ansiosamente para a porta. Ele aparentava ter seus 40 e poucos anos. Com um rosto bondoso e mãos calejadas de quem trabalha duro. Ele se levantou quando me viu. Era ele. Havia algo no formato dos seus olhos, um traço sutil que me lembrava a minha avó. Contei tudo a ele. Comecei pela história da jovem assustada que teve que abrir mão do filho, pelo arrependimento que a consumiu por toda a vida, pelo AVC que quase a levou e, por fim, pelo desejo desesperado de conhecê-lo e pedir perdão. Contei também sobre a ganância dos outros filhos, sobre a casa saqueada, para que ele entendesse por que esse contato vinha somente agora, em um momento de tanta fragilidade. Sandro ouviu tudo em silêncio, o café intocado na sua frente. Seus olhos marejaram em vários momentos, mas ele não chorou. Ele parecia estar absorvendo 5 décadas de uma história que lhe pertencia, mas que ele nunca conheceu. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo, apenas olhando para as próprias mãos sobre a mesa. Então, ele disse finalmente, a voz rouca. Ela pensou em mim. Todos os dias da vida dela, Sandro. Respondi com sinceridade. Ela nunca se perdoou. Ele me contou sobre sua vida. Teve pais adotivos maravilhosos que lhe deram amor e uma boa educação. Era casado, tinha 2 filhos adolescentes e trabalhava como marceneiro. Uma vida simples, honesta e feliz. Mas ele sempre sentiu que faltava uma peça, uma resposta para a pergunta que o acompanhava desde criança. No dia seguinte, eu o levei para conhecer a vovó. Ele estava visivelmente nervoso, e eu também. Quando entramos no quarto, vovó Teresa estava sentada em sua poltrona. Seus olhos se arregalaram ao ver o homem ao meu lado. Ela sabia, sem que ninguém precisasse dizer uma palavra, ela sabia que aquele era o seu menino. Sandro se aproximou devagar,
ajoelhou-se em frente à poltrona e pegou na mão dela. As lágrimas que minha avó segurou por tanto tempo finalmente vieram, rolando silenciosamente por seu rosto. Meu filho, ela sussurrou, a voz trêmula. Me perdoa. Não há nada para perdoar, respondeu Sandro com a voz embargada, levando a mão dela ao seu rosto. Obrigado por ter me dado a chance de ter uma vida. Fiquei observando a cena, chorando em silêncio. Era um momento sagrado, a cura de uma ferida de 50 anos. Naquela tarde eles não precisaram de muitas palavras. Apenas ficaram ali, de mãos dadas, recuperando o tempo perdido em um silêncio cheio de significado. Depois daquele dia, Sandro passou a nos visitar todo fim de semana. Trazia a esposa, os filhos. A casa vazia da minha avó voltou a ter vida, risadas e cheiro de bolo no forno. Vovó Teresa se transformou. Um brilho novo surgiu em seus olhos. Uma força que eu não via desde antes do AVC. Conhecer seu filho, ver o homem íntegro e bom que ele havia se tornado e ser acolhida por sua nova família foi o melhor remédio que ela poderia ter recebido. Uma semana depois, ela me chamou. Sua voz estava mais firme. Paula, eu tomei uma decisão, disse ela, com uma clareza impressionante. Eu quero que o Sandro seja meu filho no papel. Quero registrá-lo. Quero que ele tenha um nome que eu não tive a coragem de dar a ele. É o certo a fazer. Eu sabia o que aquela decisão significaria. Era mais do que um reconhecimento de maternidade. Era uma declaração. Contratei um advogado, que nos orientou sobre o processo. E, como esperado, no momento em que a notícia chegou aos ouvidos de tia Marta e tio Roberto, o telefone começou a tocar sem parar. Ela ficou louca. Gritava minha tia do outro lado da linha. Esse homem é um golpista. Ele fez uma lavagem cerebral na nossa mãe para roubar o que é nosso. Eu não vou permitir isso. Nós vamos para a justiça. A guerra estava declarada. Mas pela primeira vez, eu vi nos olhos da minha avó não o medo ou a tristeza, mas a chama da velha Teresa. Ela tinha um novo motivo para lutar. A oposição da minha família foi feroz e suja. Como eu previa, tia Marta e tio Roberto contrataram um advogado e tentaram de tudo para impedir o reconhecimento de Sandro. A principal tática deles era tentar provar que vovó Teresa estava mentalmente incapaz. Argumentaram que o AVC tinha afetado seu raciocínio, que ela estava sendo manipulada por mim e por Sandro, a quem eles chamavam de o golpista oportunista. Houve uma audiência. Lembro-me de ver minha avó, tão frágil em sua cadeira de rodas, sendo levada para a sala do juiz. Meus tios estavam lá, com seus rostos cheios de uma falsa preocupação que mal escondia a ganância. O advogado deles fez perguntas cruéis, tentando confundir minha avó, tentando fazê-la parecer senil. Mas eles subestimaram a mulher que ela era. Quando o juiz se virou para ela e perguntou com gentileza por que ela queria fazer aquilo, a voz da vovó saiu surpreendentemente clara e forte. Senhor juiz, começou ela, olhando diretamente para Marta e Roberto. Meu corpo está fraco, mas minha mente e meu coração nunca estiveram tão lúcidos. Por mais de 50 anos, eu carreguei a dor de ter abandonado um filho por medo. Meus outros filhos, a quem eu dei tudo, estavam dividindo meus bens enquanto eu estava em uma cama de hospital. Eles me mostraram que o único amor que eles têm é pelo meu dinheiro. Ela fez uma pausa, respirou fundo e olhou para Sandro, que estava sentado ao meu lado. Este homem, continuou ela, com a voz embargada, é meu filho. Conhecê-lo me devolveu a vida. Reconhecê-lo legalmente não é um ato de loucura. É o único ato de justiça e de amor verdadeiro que eu posso fazer antes de morrer. É a minha decisão. E afinal, o silêncio na sala era total. O juiz olhou para os meus tios com evidente desaprovação e, poucas semanas depois, a decisão foi proferida. O pedido de Teresa foi aceito. Sandro foi oficialmente e legalmente registrado como seu filho. A vitória foi silenciosa, mas imensa. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida da minha avó. A casa, antes um lugar de memórias roubadas, encheu-se de um amor novo e genuíno. Sandro, sua esposa e seus filhos se tornaram a família que ela sempre sonhou ter. Eles não queriam nada dela, apenas sua presença. Traziam alegria, faziam almoços de domingo, enchiam os espaços vazios com risadas. Vovó Teresa estava em paz. Ela havia consertado o maior erro de sua vida. Certa noite, eu estava sentada ao lado de sua cama lendo para ela. Ela pegou minha mão e sorriu. Obrigada, minha neta querida, ela sussurrou. Você me devolveu minha alma. Naquela noite,
Com o coração finalmente tranquilo e redimido, minha avó Teresa faleceu em paz durante o sono. O funeral foi tenso. Tia Marta e tio Roberto apareceram, vestidos de luto, mas com os olhos brilhando de expectativa. Eles mal falaram com Sandro ou comigo. Estavam apenas esperando o próximo passo, a leitura do testamento. O dia chegou. Estávamos todos reunidos no escritório do advogado da vovó. Meus tios e primos sentaram-se de um lado, ansiosos. Eu e Sandro sentamos do outro, calmos e de luto. O advogado pigarreou e começou a falar. A senhora Teresa deixou um testamento antigo, de fato, disse ele. Porém, a legislação é muito clara. Com o reconhecimento legal de um novo herdeiro necessário, como um filho, qualquer testamento anterior que não o inclua perde sua validade. Na ausência de um testamento válido, a herança segue a linha de sucessão direta. Ele fez uma pausa, olhando para todos na sala. Sendo assim, como o único filho legalmente reconhecido em vida e presente, o Sr. Sandro é, por lei, o único herdeiro de todos os bens da falecida. O que se seguiu foi exatamente a explosão de fúria que eu esperava. Isso é um absurdo, um roubo, e gritou tia Marta levantando-se de um salto. Nós somos filhos dela também. Nós vamos processar. Vamos anular isso. Infelizmente não há base para isso, respondeu o advogado impassível. A decisão da sua mãe foi validada em tribunal, com ela em plena posse de suas faculdades mentais. A lei está do lado do Sr. Sandro. Vocês não têm direito a absolutamente nada. A ganância, antes disfarçada de preocupação, agora se mostrava em sua forma mais pura e feia. Eles gritaram, acusaram, xingaram, mas suas palavras eram vazias. Eles haviam perdido. Sua cobiça os tinha deixado de mãos abanando. Sandro e eu permanecemos em silêncio, observando o triste espetáculo dele se desintegrando pela própria ganância. Semanas depois, quando a poeira baixou, Sandro me chamou para conversar. Estávamos na cozinha da casa da vovó. O lugar agora cheirava a café fresco e a recomeço. Paula, disse ele, com o mesmo olhar bondoso do dia em que o conheci. Antes de partir, minha mãe me fez um último pedido. Ela me disse que de tudo que ela possuía, a joia mais rara e valiosa era você. E ela me pediu para garantir que você fosse cuidada, como cuidou dela. Ele me explicou que iria dividir uma parte justa e generosa de tudo o que herdou comigo. Isso não é um presente, Paula. É o seu direito. É o reconhecimento da minha mãe pelo seu amor e lealdade. Lágrimas encheram meus olhos. Eu nunca fiz nada esperando recompensa, mas naquele momento senti uma onda de paz. A justiça havia sido feita, da forma mais bonita e poética possível. A herança da minha avó, o motivo de tanta briga e feiura, não acabou nas mãos dos gananciosos. Ela serviu para unir uma família, para reparar um erro do passado e para recompensar o amor verdadeiro. O legado da vovó Teresa não poderia estar em melhores mãos.